Olá, boa tarde. Estamos aqui novamente para mais um episódio maravilhoso no Fala Comigo Deus, o seu canal, o programa que te traz o alimento espiritual de toda quarta-feira, de meio-dia às 13 horas, né? Você tá aí no seu almoço, acordou hoje sem muita inspiração, acordou preocupado com as contas, com os problemas, às vezes você nem orou, não teve nem tempo, saiu correndo pro trabalho, teve nem tempo de dobrar o joelho para falar com Deus, teve nem tempo de pensar muito nas coisas do céu, mas aí nesse momento você tá no seu almoço. É o momento que você pode refletir, você vai ouvir hoje com uma convidada especial, a nossa amada Elisete Gomes, mulher de Deus. Então, Elisete, dá um alô aí pro nosso povo aí que está nos assistindo. Boa tarde, bom dia, né? Boa tarde, Boa tarde. boa tarde. É um prazer imenso estar aqui com essa equipe maravilhosa, nesse programa obrigada. abençoado, que tem abençoado tantas vidas. Verdade. Né? É uma honra ter sido convidada. E estou aqui na dispensação do Senhor para falar um pouquinho daquilo que Deus tem feito na minha vida. Glória a Deus, é isso, esse programa é para isso, é para as pessoas virem aqui e falar da grandeza de Deus nas suas vidas, porque muito, Lisete, Deus tem feito em nossas vidas, na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, muitas das vezes quem ainda trabalha, está trabalhando, né? Nas nossas igrejas, como Deus tem agido, né? Como Deus tem agido. Mas se fala pouco hoje em dia, porque tem se tido muito pouca oportunidade de dar um testemunho. Né? Verdade. E aí Deus abriu esse canal, pode falar, o Fala Comigo Deus, né? Onde você pode falar tudo que Deus está fazendo na sua vida. É de verdade, né? Aqui é uma oportunidade, é uma porta aberta que o Senhor abriu para as pessoas poderem contar os feitos de Deus nas suas, os milagres, né? Que são muitos. A Deus. Muito bem. Você que está chegando agora no nosso canal, né? Aproveita, se inscreva. Olha, se inscreve no canal, dá o like, ativa o sininho. Sabe por quê? Porque vai ajudar outras pessoas a verem também. Compartilha, porque isso é importante. Esse programa vai ser lindo, maravilhoso. Aí vai ter um testemunho que você vai ver, que vai identificar com a sua vida, com as suas necessidades espirituais. E aí você divulga. Fala pros amigos, fala pros colegas de trabalho, fala pra família, pega uma pipoca, chama, convida para assistir, né? Verdade. Porque as coisas boas tem que divulgar, tem que divulgar, gente. tem que Espalhar, compartilhar, não é verdade? Muito bem. Eu quero também agradecer a nossas patrocinadoras, que é a Qualificar, a Rarice, que são duas empresas de terceirização de mão de obra. São empresas que cuidam dos empregados. Se você é uma pessoa que tem seu negócio e não dá conta mais de cuidar dos seus funcionários, terceiriza essa mão de obra para a Rarice ou para a Qualificar. Ela vai fazer o melhor para você. Você vai poder tirar férias, descansar, porque são empresas idôneas, são cumpridoras das suas obrigações com o Estado. Então, elas fazem o papel dela muito bem, ela trata o empregado como seu patrimônio. Então, vale a pena. Faz o contato e fecha o contrato com a Qualificar e com a Rarice. Muito bem, sem muitas delongas, vamos agora apresentar essa nossa bela convidada, essa mulher de Deus, uma mulher abençoada, que tem uma vida com Deus, que tem um trabalho na presença de Deus. E aí você vai gostar muito. Vamos lá. A nossa querida, eu vou chamar de Lili, né, Lili? O Almeidinha, o nosso Matheus, vulgo Almeidinha, que é o coordenador do programa, falou que eu podia te chamar de Lili. Pode, tá certo? Muito bem, Lili. Vontade. Serva do Senhor. Né? Hoje, na igreja PIB de Irajá, primeira igreja Batista de Irajá. Criatura tem um currículo invejável, vou dizer para vocês já. Olha só, mãe, avó de duas netinhas lindas, Lara né? e Maria Luísa. Lara e Maria Maria Luísa, ó. Estão nos assistindo? Em São Paulo. Beijo pra vocês, tá bom, queridas? E o nome da sua filha? Meu filho, filho? Gabriel, e minha nora, Bruna. Gabriel. A sua nora? Bruna. Bruna, muito bem. Gabriel e Bruna. Aqui está Servos a sua mãe. de Deus também. A família toda lindo. servindo ao Senhor. Então você pode dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor? Posso dizer com muita Gente, alegria que milagre. e muito orgulho. Isso eu é um e minha milagre. casa servimos ao Senhor. Isso é um verdadeiro milagre. Você sabe que muitas famílias desejam dizer essa frase. Eu mesma sou uma. Desejo um dia, antes de morrer, dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. E sabe a quem eu devo estar abaixo de Deus, né? Uhum. Ao Gabriel.
O seu As filho? orações do Gabriel. Que coisa Criança, linda, é? criança. Ele foi primeiro? Foi o primeiro. Gente, que história Foi o primeiro. linda. Foi o É muito primeiro. lindo, né? Muito lindo. Então, você que tem seu filho, sua filha, estimula a ir para a igreja, estimula a viver, a crescer na presença de Deus, porque é isso que uma criança faz, é levar os pais para o Senhor, É verdade. levar a família, ganhar a família. A criança ganha muita família para Ganha. Jesus. E ele ganhou a mim e a minha mãe. Que coisa linda, né? Vai já contar um pouco dessa história. Professora, foi professora na escola da igreja antiga, anterior, né? Da EBD, né? EBD, dei aula na classe dos juniores. Qual foi o nome jovens. dessa igreja antiga, anterior? Comunidade Evangélica de Cordovil. De Cordovil, foi que você se converteu. Onde eu me converti, fiquei lá 20 anos. Vamos falar também desse pastor maravilhoso aí. Foi, pastor. Bibliotecária, né? Formação aonde? Unirio. Unirio. Universidade do Rio de Janeiro. Muito bem, no tempo que se estudava muito, né? Para Muito. se formar, né? Muito mais, né? Muito mais. Muito bem. Pós-graduada em gestão de pessoal e gestão pública. Pública. Nossa, que maravilha. Hoje é funcionária pública, correto? Sou. Trabalha na Secretaria do Estado da Saúde, Secretaria de Saúde do Estado, não é isso? É. E na Superintendência de Vigilância Sanitária. É isso, Lili? Isso. Como é que é isso? O que você faz lá? Então, eu trabalho com documentação, né? Minha parte não é de fiscalização. Sim. Fiscalização fica mais para os técnicos. Sim. E eu sou da parte administrativa, onde eu Aham. cuido dos laudos, onde eu arquivo os documentos, trato os documentos, trato tudo que vem, Que bacana. né? E disponibilizo também Sim. toda a documentação, toda a legislação, Que trabalho com essa bacana. parte. Gosta do que você faz? Muito, muito. Ah, é bom, gosto. né? Já É podia muito estar bom. aposentada, mas ainda estou lá. Porque gosta muito. Hoje em dia, poucas pessoas conseguem trabalhar naquilo que estudou. E muitas das vezes nem está tão satisfeita assim com o seu trabalho. Que bom que o Senhor fez a obra completa, né? Tem feito uma obra completa na sua vida. De forma Felicidade total. maravilhosa. Felicidade total, Felicidade alegria total. total. Eu Beleza. estava entregando ainda minha monografia quando fui convidada para o primeiro trabalho. Coisa boa, Um hein? desafio enorme, Que maravilha. que foi a implantação de uma biblioteca. Ah, é? Você já implantou quantas? 2. Gente, Do olha zero. que chique. Nós estamos com uma mulher que já implantou 2 bibliotecas do zero. Do zero. Aonde foi isso? Essa primeira foi na Escola de Formação Técnica em Saúde, da Secretaria de Saúde. Olha que importância. Eu estudava ali na Unirio, né, do outro lado, ali em Botafogo mesmo, na URCA. Posso contar um pouquinho? Pode um pouquinho. E a escola é em Botafogo. Eu havia feito um curso, que eu já estava na Secretaria de Saúde como funcionária administrativa. Eu havia feito um curso nessa escola para técnico em administração, né, especializada na área de saúde. Eu já tinha o nível, mas eu quis fazer essa complementação. Conheci uma professora, ficamos muito amigas e tal. Quando eu estava na faculdade, já passava algum tempo, encontro essa professora. Aí ela, o que você está fazendo agora? Está por aqui? Eu falei, estudo na Unirio, estou me formando, o que é biblioteca? Não é possível. Ela botou a mão na cabeça, não é possível. Ai. Me agarrou pela mão, preciso de você. O que havia acontecido? A escola havia conseguido Um espaço. Não, havia conseguido um projeto da Unesco. A Unesco havia de revitalização de todas as escolas técnicas do TRUS. Bacana. E eles receberiam uma verba para revitalização. A escola estava em uma situação muito difícil, muito precária, e iria ser feita. Então, foram distribuídos os projetos. Você fica com esse e tal. E ela ficou com a parte da biblioteca. Só que ela é psicóloga. E ela falou, não entendo nada de biblioteca. Eu falei, mas eu ainda não estou formada. Ela, não faz mal, vem. Aí eu fui apresentada à diretora, a diretora aceitou. Né? Eu falei, me formo no meio do ano, me formei em junho, isso era início do ano. E aí começamos, né? Eu fui para São Paulo, para a USP, participar de um evento lá de reunião dessas bibliotecárias, no meio de pessoas tão grandes. Falei, meu Deus, quem sou eu? Fui, depois vim e nós implantamos a biblioteca. Só me diz uma coisa, você se formou antes de se converter ou se converteu Me já formei formada? antes de me converter. Se converter. Me formei antes de me converter. Foi mais ou menos no mesmo período. Então, nós vamos pouquinho falar depois. agora desse período, que é a coisa mais linda. Vocês vão ver aí. Fala um pouquinho desse momento. Vamos lá, então, na primeira pergunta. Em qual ambiente religioso você foi criada? Primeiro você conta um pouquinho sobre isso. Eu não fui criada num ambiente evangélico, não nasci em berço evangélico. Minha família era toda voltada mais para o espiritismo. Era aquele católico nominal, né? Mas que ia à igreja uma vez ou outra, mas, na verdade, praticava o espiritismo. Minha mãe era bem envolvida nisso, muito envolvida, e eu acompanhava ela porque
Sou a filha mais velha, então onde ela ia, eu ia, mas eu não me envolvia a ponto de chegar a praticar ali com ela. Mas estava ali, gostava, achava lindo. Era a sua religião Era naquele religião, momento. E aí, durante muito tempo, eu segui esse caminho. Quando eu fui para a faculdade... Com quantos anos isso? Eu já era bem 18, adulta. Não, 20? já tinha mais de 30, porque Ah, tá. eu me formei um pouco mais tarde, né? E aí eu já tinha, inclusive, meu filho, né? Que Eu já tinha, bacana. inclusive, meu filho, pequenininho ainda, que a mamãe tomava conta dele. E eu fui para a faculdade. Só que eu comecei a sentir uns problemas de síndrome do pânico, né? Comecei a sentir, passava mal, me sentia mal, pegava um ônibus, descia da minha casa até o centro da cidade, um transporte de 30 minutos, 35 minutos, eu descia de 2 ônibus, 3 ônibus, porque para mim o ônibus ia ser assaltado, o Tinha ônibus ia bater, ansiedade. tinha ansiedade, uma série de coisas que surgiu, não sei de onde, do nada. E aí, lá na faculdade, uma colega falou para mim, olha, você mora tão longe, por que você não vem morar aqui na nossa residência universitária? Havia uma residência universitária feminina lá na URCA, mantida pela Casa do Estudante, só para mulheres, só para meninas, né? Eram 24 meninas. E aí eu me candidatei e eles me aceitaram. Eu fiquei morando na universidade, minha mãe ficava com meu filho, eu sou mãe solteira. E eu ficava a semana toda lá, no final de semana eu ia buscar meu filho, ou eu passava com a mamãe. Só que um dia, assim, lá eu passava mal, eu queria ir para o hospital à noite, eu não conseguia dormir às vezes, sentindo falta de ar, sentia palpitação, daquelas coisas que a gente sabe que a síndrome do pânico e a ansiedade causa, né? E eu descia para o jardim e andar lá fora para tomar ar. Aí uma colega de quarto, a Márcia, também manda um beijinho para Márcia. Oi, Márcia. Márcia, minha amiga. Tomara que você esteja nos assistindo. Professora da PUC. Bacana. Era assistente social, uma pessoa maravilhosa. Somos amigas até hoje. Um dia, ela pegou uma Bíblia velhinha, né? Que eu tenho até hoje, Márcia, está lá guardada. Que legal. E falou, lê a Bíblia. Lê a Bíblia, lê o Salmo 91. Não vou te levar para o hospital, não. Lê o Salmo 91. Bacana. Lê a Bíblia. A Márcia tinha uma formação cristã, embora ela não praticasse na época, mas quando criança, quando jovem, em casa dos seus pais, ela tinha sido orientada. Assim, né? E ali eu tive meu primeiro contato com direto com as coisas de Deus, né? Mas eu buscava alternativas, buscava tratamentos alternativos, né? Vai fazer reiki, vai fazer não sei o quê, eu ia atrás de tudo. Queria melhorar, queria ficar bem. Mais nada. Isso foi durante um bom tempo. E aí a grande virada foi um dia em que eu estava na faculdade, não sei se na faculdade ou no trabalho. Minha mãe era uma mulher nova ainda, bem disposta, não trabalhava, cuidava da casa do meu filho, mas saía, voltava e fazia as coisas dela. E me ligaram falando assim, olha, vem depressa para casa que a mamãe está muito mal. Ela teve um AVC, foi para a clínica, está internada, tá na clínica, ela teve um AVC. Eu me desesperei, meu chão, né, abriu. Eu corri para casa e, chegando lá, meu irmão explicou tudo o que havia acontecido e que ela estava na clínica, só que um AVC um pouco estranho, porque ela estava totalmente lúcida, ela só estava paralisando o corpo todo. Ué. Ela falava, ela entendia tudo, ela estava com os sinais vitais praticamente normais, embora ela fosse hipertensa, mas ela tomava remédio, estava tudo controladinho. E aí o médico falou, olha, eu não entendo o que está acontecendo. Aí minha irmã, que trabalhava com um neurologista, comentou com ele lá, mãe, minha mãe está assim e tal. Ele falou, leva ela para o Souza Aguiar, que eu trabalho lá, eu vou estar lá hoje. Cuidar dela. Vou ver o que está acontecendo com ela. Isso não parece mesmo ser AVC, deve ser um outro problema neurológico. E ela foi para lá. E isso foi também outro aprendizado, outro ensinamento que Deus me deu ali, porque eu era o tipo de uma pessoa que, além de ser um pouco cética com coisas de Deus, eu não me ligava muito. Eu também era muito preconceituosa com algumas coisas. E quando meu ônibus passava em frente ali, o Souza Aguiar... Você não queria nem olhar? Eu não queria nem olhar. Virava o rosto para o outro lado. Entendo bem disso. Que hospital horrível. Deus me livre, essa entrada. E minha mãe foi parar ali. E minha mãe precisou ficar 8 dias na emergência internada, até ter uma vaga no departamento lá de neurologia. E quem ficou com ela ali? Eu. Você.
revezando com as minhas irmãs, mas muito mais eu, porque tinha mais tempo por ser funcionária pública. Simplesmente acabou aquela fobia, né? De não passar em frente sentadinha ao ali na hospital. cadeira, vendo de tudo acontecer ali ao redor, né? E é o jeito ali de Deus, foi- né? De foi tratar, Deus né? me tratando ali. Tratando. E aí mamãe foi para a clínica neurológica lá dentro, fizeram os exames, olha, ela está com tumor na coluna cervical. Caramba. E Que tudo, triste, né? tudo indica que é um tumor maligno, mas nós não temos como confirmar agora. Só depois que fizer Só a biópsia. depois que fizer a biópsia, mais vai ter que fazer uma cirurgia urgente agora. A cirurgia tem 1000 problemas. A sua mãe já tem uma certa idade, a sua mãe está com sobrepeso, ela era fortinha, ela é hipertensa, então ela pode não Oxi, passar não na aguentar. cirurgia, não aguentar a cirurgia. Mesmo saindo da cirurgia, ela pode ficar com sequelas, não levantar mais da cama. E foi, assim, tudo de ruim, né? Foi falando tudo de ruim. E eu só chorava. Tanto que hoje eu tenho o olho seco, que eu acho que eu chorei tudo que eu tinha de chorar naquela época. E aí Que coisa, ela né? ficou internada durante um mês, fazendo uma porção de exames e tal. Eu falei, ó, quando a mamãe for... Eu e minhas irmãs, estamos 3, nos revezando, meus irmãos homens, não podiam ficar, éramos nós 3, às vezes uma cunhada, outra. E aí nós fomos, ela foi, eu falei, quando a mamãe for operar, eu não quero nem estar no hospital, porque eu não consigo imaginar minha mãe, uma mulher lúcida, uma mulher perfeita, andando, de repente, uma coisa de repente, foi muito de repente. E aí, as coisas de Deus acontecem mesmo de repente, né? De Do repente jeito as dele. coisas são do jeito dele, né? As coisas são de repente. E aí ela chegou o dia da cirurgia, eu estava no hospital, eu liguei para minha irmã foi para lá e eu fui para casa. Fui para casa desesperada. Aí o médico falou, a cirurgia tem previsão de 6 horas, por aí. Daqui a pouco, passou umas 4 horas, minha irmã me ligou. Olha, a mamãe já saiu da cirurgia. E já beleza. saiu lúcida, acordada. Tá no pós-operatório. Aí tá. Aí, tá, eu estou resumindo bastante, teve muitos detalhes no meio disso tudo. E aí ela falou o seguinte, ela vai para casa, né, passado algum tempo. Passado algum tempo, ela vai para casa, mas ela vai ficar acamada. Vocês preparem tudo que ela vai ficar acamada. Ela vai para casa de ambulância e vocês vão preparem. Só no tempo da recuperação ou ele estava prevendo uma sequela? Ele estava prevendo uma Uma sequela. sequela. Não teria muita esperança. E Entendi. o material vai para o INCA para confirmar. Para fazer a feita. biópsia. Aí eu mesma que fui levar. Me deram o material para eu levar no INCA. Entendi. Antes disso, enquanto estávamos lá no hospital, aconteceu um fato marcante, porque a mamãe gostava muito de ouvir rádio. E ela me pediu para levar um radinho de pilha para ela ouvir lá no hospital. E eu levei, e enquanto ela às vezes dormia, não estava ouvindo, eu ficava ouvindo. E muda de uma estação para outra e tal. Gostava muito de ouvir MPB, essas coisas. Eu parei numa rádio, né? Parei numa rádio e eu estava tocando um louvor. Hoje eu sei que é Cassiane. Hoje eu sei que era Rádio Melodia, no programa. Mas eu não sabia. Então eu comecei a chorar. E a letra daquela música ficou... Para mim era uma música, né? Ficou dentro de mim. E eu senti uma coisa muito estranha, muito, muito diferente. E eu comecei a falar, olha, esse Deus que tanto falam. Tá vendo minha mãe tão nova, tão bonita, tão vaidosa, aí desse jeito, todo mundo tocando nela, todo mundo, né, mudando roupa, vestindo, limpando. Não podia tirar um cisco, uma mosca que pousasse na testa, ela não podia se movimentar, toda paralítica. Se esse Deus faz milagre, se ela se recuperar disso, eu vou dedicar minha vida a Ele. Que lindo. Eu vou dedicar minha vida a Ele. Eu vou dedicar minha vida a você, falava você. Se você for capaz de recuperar minha mãe. Muito lindo. Aí aconteceu tudo aquilo, a cirurgia, aqueles prognósticos pessimistas do médico. Ela foi para casa, nós conseguimos amigos ajudando de todo jeito, uma cama de hospital, montamos aquele quarto para nos facilitar, lidar com ela, que ela é muito pesada, né? E aí foi quando minha tia, que já era crente, já era cristã,
estava frequentando a igreja, a comunidade evangélica de Cordovil, pastor Roldão, homem de Deus. Pastor Roldão, Deus abençoe, Deus Senhor. abençoe. O Senhor sabe que o Senhor é o meu paitor, né? Eu falo. Que Meu benção. paitor. Paitor, gostei dessa. É o pai pastor, né? Paitor, né? 92 Ai, anos, que meu velhinho está benção. agora, morando lá no Espírito Santo. Amém. E aí, então, a minha tia falou assim, olha, o meu pastor pediu se pode vir aqui às quinta-feira, que é dia de oração na igreja, vir, vai um pouquinho mais cedo orar por você, Leia, minha mãe, né? Vocês permitem, falou comigo também, aí, tá, pode sim, tá, pode, né? Pode, Sem entender muito sem bem, entender né? muito bem. E ele assim fez. Às vezes estava um calor insuportável. Ele chegava, a oração lá era 7 horas, ele chegava às 5 na minha casa. E a gente recebia ele, a mamãe na cama, e ele conversava, descontraía um pouquinho. Era depois, próximo da igreja? Era próximo. Próximo. E aí ele fazia a oração, né? E assim foi durante... Pastor dedicado à obra, Ele né? ele Coisa é. que a gente precisa estar orando pelos pastores, porque não é mole, não. Eu tenho uma irmã em Cristo que fala assim, pastor que tem o cheiro de ovelha, né? Que toca nas ovelhas, que está perto das É ovelhas. verdade. Então, aí ele ia todos os dias lá, toda quinta-feira, né? Todos os dias, não, todas as quinta-feiras, antes de ir para o grupo de oração, ele ia para lá e orava. E a mamãe foi tendo uma melhora assim, Significativa. e surpreendente. Mamãe, ela não conseguia sentar, a gente para dar alimentação. Ela sentava e escorava ela toda, mas ela tombava para um lado, tombava para o outro, e ela foi ficando mais pluminha. A gente levantava a cama e ela já conseguia ficar reclinada. E Que ali bênção, né, foi Lili? indo, Que indo, mover de Deus, né? mover de Deus. Milagre de Milagre Deus. de Né? Deus. E aí, daqui a pouco, Muito lindo, hein? ela foi já indo para a cadeira de rodas, já conseguia ficar na cadeira de rodas, já conseguíamos colocar na cadeira de banho para levar para o banheiro para tomar banho, já não tomava mais banho no leito. E levávamos ela na cadeira de rodas para a sala, já recebia ele na sala, sentadinha na Que cadeira bênção. de rodas, né? Ainda muito debilitada, cabelinho todo cortadinho, curtinho, né? Que caiu com as quimioterapias, que isso era a gente levando para fazer quimioterapia durante a semana, aquela coisa toda. E foi indo aquela melhora, até que ela começou a andar de andador. Ai, que bênção. Né? E um belo E dia... o pastor continuava indo? Continuava indo lá. Toda quinta-feira? Toda quinta-feira. Até que chegou um dia que eu estava... Aí eu suspendi minha licença do trabalho, voltei a trabalhar, porque ela já estava em condições de ficar com outras pessoas, já não estava tão assim. E eu estava me arrumando para ir para o trabalho, apressada, e ela chegou na porta do banheiro e falou assim, olha, domingo eu vou na igreja. Ai, que Aí eu falei, bênção. como? Levei aquele susto, a senhora vai na igreja? Como assim? Aí ela falou, eu vou na igreja, o pastor me chamou e ele falou que vem me buscar. Que maravilha, Ele hein? perguntou Glória a se Deus. eu aceitava Jesus e eu aceitei. Glória a eu, Deus. Mãe, botei a mão no rosto, mãe. Glória a Deus. Você nem tinha aceitado ainda Não, também. nem entendia bem como Olha é que era como é que isso. Deus faz. Um cortezinho também mais lá atrás, né? Minha tia, antes disso, meu filho com 6, 7 anos assim, falou para mim assim, posso levar o Gabriel para ir para... A sua tia Minha tia. pediu para irmã levar da seu minha mãe, filho na à escolinha igreja. dominical. É bom, Lili, é uma escolinha para criança, ensinar as coisas de Deus. É bom. Eu falei, tia, pode. Sabe? Pode assim, né? Meio Pode. Aí eu pensava, casual. tempo que vai ficar aí com essas garotadas aí, rua, essas garotas, tudo. Vai para a igreja, então. Vai lá com a minha tia, vai lá, fica lá um pouquinho, né? Eu não vou levar para onde eu vou, porque não tem. Aí ela levou, né? Levava ele. E aí minha mãe foi, né, tendo essa melhora, aí chegou o dia de ir para a igreja, ir na igreja, lá com o pastor. A sua mãe e o pastor. E o pastor. Aí o dedicado pastor. Dedicado pastor. Aí ele veio buscá-la. Foi buscar. Parou o carro no portão. Não dá brecha para ovelhinha, Não. né? Vai lá e pega. Eu tenho meu pastor, é assim também, aí pastor Fiuza. Aí eu falei para... É desses. Falei para minha mãe, eu vou com a senhora, né? Onde ela ia, eu ia. Eu vou com a senhora. Vou acompanhar a senhora. Aí fomos, né? Ela com um pouco de dificuldade ainda para andar e tal. Aí fomos. E lá, nem foi ele que pregou naquele dia. Era um presbítero Roberto, meu irmão em Cristo. E ele
eu não sei explicar. Não sei. Só aceitou. Só sei que quando eu me vi, eu estava lá na frente, em prantos, aceitando Jesus. em prantos, entregando a minha Que vida para maravilha, Jesus. né? E dali foi só vitória, né? Só Só vitória. vitória, sim. Teve muitas lutas, mas eu, assim, não, jamais quis me apaixonei por Jesus, Você vê. me apaixonei pelo Evangelho. E né? Deus já estava fazendo a obra com seu filho, né? Indo. A sua tia já orava por vocês. É. Gente, é muito lindo. Meu irmão mais velho também tinha se convertido? já era pastor e nós hostilizávamos demais ele. Ele Gente. sofreu muito com a gente, que a gente Qual não o nome admitia. dele? Pastor Edson, lá de Ainda está Nova pastoreando? Jersey. Tá lá aqui em Paciência. Opa, É Edson, uma- né? Edson. Pastor Edson, que prazer. Ele também tem um testemunho maravilhoso. de Pode vida. convidá-lo para vir aqui. Está convidado, viu, pastor Edson? Para vir contar seu testemunho também, a brilhantar a palavra de Deus aqui nesse programa, tá bom? Ah, e aí, então o que eu soube quando eu fui para a igreja? Que meu filho, Gabriel, pequenininho, quando as tias mandavam orar, o que ele orava? Que a vovó e a mamãe fossem que convertessem, Oh, fossem para Jesus. Jesus também. A força E de uma criança, é, né? minha tia fazia cultinho em casa com as crianças, né? Reunia as crianças da vizinhança, fazia, e ele ia, fazia cestinha, botava na oração pedindo a nossa conversão. Às vezes as pessoas não dão crédito às crianças, não É. entendem a importância. Se a tua igreja não tem criança, pode preocupar. Pode ficar preocupado, porque precisa ter criança nas igrejas. Porque as igrejas, com as crianças, ela vai crescer. Sem criança não cresce, é difícil, porque é elas que vão ser o futuro da igreja, né? É verdade. E ele falou para mim um dia que eu fiquei emocionada, que ele falou: mãe, eu tinha muito medo que Jesus voltasse e que eu fosse para o céu e a senhora e minha avó ficassem. Que lindo, né? Ele tinha quantos Então, anos nesse 7 período? anos. 7 aninhos, ó. É. Uma criança com 7 anos preocupada com a salvação da mãe e da avó. Ele Muito gostava lindo. muito. Então, você está nos assistindo, tem seu filhinho, leva para a igreja. Leva. A palavra de Deus diz: ensine ao seu filho o caminho que ele deve andar, para que mais tarde não venha se desviar dele. É e verdade. não vai te dar trabalho. Criança que É. é criada, que você também orienta, não é só deixar por conta da igreja. É verdade. Não é. Você como pai, você como mãe, tem que fazer os cultinhos em casa, tem que ensinar eles a terem sua própria experiência com Deus, É porque verdade. as crianças têm suas Tem. experiências com Deus. É aí que vem uma palavra dessa do seu filho, né? É verdade. Que lindo que foi, né? Que lindo, emocionante. E ele sempre, assim, a vida toda, depois disso, ele sempre foi assim. Uma vez eu lembro que ele estava num período de trocar de colégio, e eu queria conseguir uma bolsa de estudo num colégio melhor para ele. E aí nós apanhamos várias cartas na casa do estudante, e aí dava uma bolsa que não me atendia, não conseguia meia bolsa, 30%, não sei o quê. Não era Aí suficiente. não era suficiente para mim na época. Aí ele falou: mãe, mas nós vamos conseguir. Você não tem Olha, fé, não? Nós vamos Experiência conseguir. própria, né? Nós vamos conseguir. Ele sempre foi assim, né? Determinado. Aí, até que chegamos num colégio, eu falei: meu filho, esse é o último aqui, ó, que nós temos. Será? Nós vamos conseguir, mãe. E nós conseguimos 100% Que de força, bolsa. né? De fé, que fé Nós forte. conseguimos que ele tinha. 100% de bolsa. Maravilha, naquele né? colégio. E até hoje ele é um homem de Deus, É um né? Que você homem já de falou, Deus, né? Ele teve um período em que ele conheceu minha nora ainda não era cristã. E ele ficou assim, não ficou desviado. Longe, sim. Eu até corrigia quando as pessoas diziam: teu filho é desviado. Não está desviado. O que aconteceu? Eles se casaram e ele ficava um pouco constrangido de ir para a igreja sozinho, sem ela, porque ele dizia que as pessoas perguntavam, né? E ela deixava até, depois que teve as meninas irem, as meninas foram apresentadas na igreja, ela ia de vez em quando, mas ele queria ela junto com ele. Ele Entendi. queria com ele. E aí, o que aconteceu? Minha tia já estava... Minha tia convidou ele um dia, minha tia ama ele, é neto agora dela, né? E convidou minha tia Arlete, minha beijo, tia-mãe, não é minha tia, mas beijo pra tia Arlete. Tia-mãe, mulher de Deus, missionária Arlete. Que lindo. Ó, dona Arlete, pode, por favor, vir aqui contar seu testemunho também. As portas estão abertas pra senhora, o Edson, tá bom? E pra quem mais tiver aí no meio dessa família aí, pode vir contar o testemunho. Vai edificar a vida de outras pessoas, né, Lili? Vai mesmo. Minha tia Arlete, por amor de Deus, e orientada por Deus,
os filhos dela congregavam na PIB, né, de Irajá. Chamou o Gabriel, falou assim: meu filho, me leva lá na igreja dos teus primos, lá na PIB, você pode me levar lá? Eu quero ir lá, teus primos já foram. Aí ele, tia, eu levo sim. Mas vai de calça, porque de repente você entra e tal. Aí ele se vestiu e tal, e foi com ela. Aí, você não quer assistir o culto? Vamos assistir o culto? Vamos. Aí ele entrou e ali ele voltou para Jesus Que oficialmente. bênção, né? Voltou para Jesus Maravilha. na PIB de Irajá, uma igreja também maravilhosa, que abraçaram meu filho com tanto carinho, sabe? Os pastores ali, pastor João Emílio, nosso pastor presidente, um homem de Deus abençoado. Ainda é ele ainda? Ainda é Ainda é ele, ele, né? pastor João Emílio Kutz, maravilhoso, pastor Leonardo, com quem meu filho se integrou na igreja, né? E aí ele passou a frequentar e pouco depois minha nora estava aceitando Que Jesus bênção, lá. né? Minhas netas linda, foram né? para lá, né, junto, já frequentavam aqui e foram para lá. E aí a gente foi caminhando, né, na presença de Deus. Muito bem. É que nosso programa tem 1 hora e a gente Sim. tem tanta coisa É para te muita perguntar. Claro que num programa, um episódio é pouco, Lili. E eu tô cortando muito. Olha só, explique para nós a relação da revelação do seu irmão que teve com seu filho, né? Ah, E o sim. propósito dessa criança. É verdade. Né? Conta pra gente aí. Foi muito interessante. A gente não muito, pode muito esquecer. Tá ali, importante. ele tá inquieto. O Guilherme, a Flávia, né, tá inquieta aqui. Foi muito Porque ela importante. quer ouvir essa. Como eu lhe essa disse, pergunta. meu irmão já era crente, acho que na época ainda não era pastor, mas já era cristão, né? Aham. Estava na igreja eu e ele não nos falávamos, né? Nem nos falávamos direito. Os irmãos, porque você e o irmão? Eu e meu irmão, porque assim... Era o Edson? O Edson. Só tem ele de irmão. Não, tem o Tem- Antônio Carlos, Antônio que Carlos. ainda esperamos em Cristo Amém. que ele venha Mas para vamos Jesus. falar então, como é que houve? Então, eu tinha uma dificuldade de relacionamento com ele e eu estava grávida do Gabriel. Gabriel ia se chamar Igor. Eu tinha escolhido esse nome para ele. E aí, um dia, meu irmão, conversando com essa minha tia Arlete, que já era cristã também, falou assim: tia, olha só, presta atenção que eu vou te dizer. Deus falou comigo. A Lili está grávida. Esse menino vai ser um menino. Já se fazia ultrassom, mas eu não quis saber o sexo. Eu falei, não, quero surpresa. Não quero saber qual vai ser o sexo. Aí ele, é um menino e vai se chamar Gabriel. Minha tia disse, falou, Edinho, meu filho, não é possível. Ela já escolheu o nome. Se for menino, se for menina, tinha escolhido menino ou menina, né? Tinha escolhido. E depois, como é isso? Deus falou. Bom, se Deus falou, aí minha tia falou, não, deixa eu corrigir. Se Deus falou, mas vamos ver. Vamos ver. Aí eu fui para ter o neném, chegou lá na hora, não sei explicar. Não sei explicar. Sei que quando vieram fazer, né, a ficha da criança que pediu o nome, eu falei, Gabriel. Assim, do nada. Do nada, Gabriel. Gabriel. Aí ficou o Gabriel. Aí depois o pai dele falou, ué, mas por que você botou Gabriel? Ele estava viajando na época que eu tive o neném, né? Eu falei, eu não sei, eu não sei, me deu vontade, eu Mas escolhi. você não sabia do que seu irmão tinha falado com a sua tia? Não. Olha nem, que coisa nem podia maravilhosa, saber, né? porque eu não era crente Era na Deus época. mesmo, né? Eu não podia nem saber. Porque aí Era- não botava aí é que mesmo, não né? botava mesmo. Que eu não era crente, não falava nada de crente. Eu até era meio cética com isso. Quando alguém vinha falar de Deus comigo, eu ficava debatendo cientificamente. Eu queria Entendi. explicação lógica, eu queria esclarecimento lógico. Por quê? Mas como assim? Não é possível. Que isso? E revelação de Deus? Não. Entendeu? Era meio assim. Entendi. É. Então foi Deus mesmo, né? Foi que Deus te inspirou mesmo. a botar Gabriel. Gabriel. E assim, e ele falou que Deus tem um propósito na vida do Gabriel. O Gabriel. Que E, bom, né? É bom quando você percebe também que você fez o que Deus queria, né? É um alívio, não é? É um alívio, é um alívio. Ai, gente, porque dá certo, né, Lili? É verdade. Toda vez que Deus fala para você fazer alguma coisa, faça. Não fica perguntando, nem fica indagando nada, não. É só fazer. Porque nunca dá errado. Quando Deus manda, É verdade. dá
Certo. Nesse Você viu? caso, eu ainda não sabia, né? Pois é, mas Mas você sabia, fui Deus falou tocada, para ele, falou para e ele. você também, quando você se sentiu inspirada a botar Gabriel, botou e pronto, Botei, ponto pronto. final. Mesmo embora não fosse ainda uma mulher de Deus, Por isso que eu, estivesse na presença de Deus ainda, como deveria, pelo menos, por né? isso que eu falo sempre que eu entendo que Deus já cuida da gente bem até antes mesmo da nossa conversão. Em várias situações Deus cuidou de Sim. mim. Quando eu encontrei essa professora, não foi por acaso. Pois é, nós Não vamos foi entrar por nela acaso. agora, porque isso é importante. Eu quero que você fale um pouquinho sobre essa professora, Pois né? é. Que é muito importante, foi muito importante na sua Foi muito vida. importante na minha vida, deu uma guinada muito grande, porque eu era funcionária da secretaria e não tinha muita perspectiva de crescimento ali dentro, né? Porque a gente entra para o serviço público num cargo e não tem transposição assim, a não ser que faça outro concurso, né? Sim. E ali ela me convidou para esse projeto, e nesse projeto era um desafio muito grande, né? Era um desafio dessa implantação da biblioteca. Nós conseguimos, claro, eu fui buscar a ajuda das minhas orientadoras, conversei muito com minhas orientadoras. Eu fazia estágio na CCBB, né, Centro Cultural Banco do Brasil, e tinha lá as bibliotecárias muito dedicadas. Não, pode ir, você está capacitado, vai assim, assim, está dando certo, é isso, é aquilo. E a biblioteca era muito moderna, né? Nós tínhamos uma coleção de livros maravilhosos, tinha uma verba muito boa para aquisição. Só que eles fizeram aquisição antes de terem uma bibliotecária. Então, compraram muita coisa. E daquilo eu tive que Trabalhar com aquilo, né? Fizemos uma videoteca. E fizemos muitos eventos também lá, né? E eu fiquei lá E eles me chamaram, então, depois de implantada a biblioteca, a gerenciar a biblioteca. E eu fiquei gerenciando e recebi através desse projeto. Então, minha vida melhorou muito financeiramente, né? E fiquei conhecida. E aí, eu fiquei 3 a 4 anos só por quê? Porque eu recebi um outro convite de uma empresa pública do Estado, a AG Rio, para também fazer a mesma coisa na AG Rio. Outra biblioteca. Outra biblioteca e um serviço de Deus. documentação. Só para lembrar, quanto tempo se leva para abrir uma biblioteca, para montar uma biblioteca? implantar uma É muito livre, é muito... Não, Vai porque implantar. assim, a gente faz do projeto, né? O bibliotecário faz do projeto. Mas tem muita gente ajudando, né? A organização a gente orienta. Não, sim, mas Né? leva uma demanda muito tempo, né? Até organizar. Mais ou menos, depende da amplitude da biblioteca, do né? tamanho, Do né? tamanho da biblioteca. Lá era uma biblioteca de escola de formação técnica, então nós, apesar de que tínhamos Meio muitos... direcionada é mais fácil, né? Nós Mais tínhamos muitos direcionada, né? livros, assim, muito técnicos, né? Aham. Mas foi um tempo razoável, não foi, assim, um tempo grande, não. Fizemos a inauguração. Na inauguração Eu tem quero- uma coisa muito boa. Então Porque o que fala. aconteceu? Aí, nesse meio tempo, eu me converti, foi nesse meio tempo. Já estava na igreja, já conheci o pastor Roldão e tal. Veio a inauguração da biblioteca. Daí, na verdade, a inauguração da escola, reinauguração da escola, né? Todos os projetos já prontos, das salas de aula e a biblioteca. Então, estávamos numa reunião, todos os líderes de projeto, a diretora e tal, organizando como seria o evento da biblioteca. Porque quando inaugura um órgão público, assim, né? Reinaugura, vão autoridades, né? Governador, ou vai o Sim, secretário, aquela sim. gente toda, né? E aí... Tá ali, vai ser assim e tal. Eu estava ali meio que só ouvindo, né, e anotando o que me competia, né? Aí, de repente, falaram assim, olha, tem problema. Qual é o problema? O padre, o paróquio aqui da paróquia vem. não vem. Ele está com um problema, ele está doente, sei lá, não me lembro. Ele não vem. E aí foi um Deus nos apoiou. Mas não pode, tem que ter um padre, tem que ter... Blá, blá, blá. Aí alguém ali, daquele grupo, falou assim, virou para mim e falou assim, Você não é evangélica? será que teu pastor vem? Falou assim, aí eu, vem. Nem tinha falado com ele, não. Falei, vem sim, pode convidar que ele vem. Aí, então tá resolvido. Convida o teu pastor que ele vem abençoar a biblioteca, abençoar a escola. Aí eu cheguei na igreja e falei, pastor, Convidou. convidei. Ele, não, minha filha, vamos. Aí foi ele e a esposa dele. Que lindo, né? Você já sendo usada, recém-convertida e sendo usada para abençoar tantas vidas, né? E além disso, ia ter umas apresentações e tal, e eu já dava aula para um grupo de adolescentes, né? E elas dançavam Na na igreja. igreja.
Aí eu falei, eu tenho um grupo lá que dança e tal. Vocês não queriam? bonitinho. Ah, mas traz, traz, traz. Levei as meninas para dançar. Foi uma bênção. Foi uma benção. Com louvor, né? Com louvor. Foi um culto, né? De adoração a Deus, né? Com tudo. Amaram, Com direito à dança. porque pastor Rodão é um homem muito sábio, né? Então ele não ficou com muita... Assim, sabia que estava com pessoas Foi que direto, né? Foi Prático, né? prático. E ali ele Falou profundamente. falou profundamente. Muita gente, mas que homem bacana, que palavra. Ai, que bom. coisa linda. E que as meninas como dançam, como Ai, que foi bacana, muito né? bom. Eu tive essa oportunidade, Um porque a mimo, partir né, dali... que Deus fez, né? Com você, né? fez. E a Deu partir mima a dali, gente, né, Lili? eu comecei a... mima, Deus mima a Deus gente. mima a gente. É, eu passei a fazer isso, fazia sempre uma ponte com a minha profissão, com o meu trabalho Coisa secular, linda, isso é e o maravilhoso. meu trabalho na igreja, porque eu vi que havia Uma conexão, né? de fazer isso. E era também um meio de levar Deus A àquelas palavra para pessoas. aquelas pessoas, É. né? Levar Deus. Mas você sabe, Lili, você que está nos assistindo, eu sempre gosto de me referir a quem está nos assistindo, porque é muito importante você representar Jesus onde você estiver. É verdade. Nós, cristãos, depois que nos convertemos para quê? A gente recebe a palavra, crê na palavra, a gente é batizado por Deus, né? Deus escreve nosso nome no livro da vida, para quê? Para nós servirmos de testemunhas dele aqui. Exatamente. Não é verdade? Temos que passarmos a ser testemunhas de Cristo. Exato. Isso é em qualquer lugar. É em todos os lugares, vamos dizer assim. É verdade. A própria palavra diz, né? Sejais minhas testemunhas, né? É. Aqui na Judéia, Samaria, né? Até os confins da terra. terra. Então, é uma ordem. As pessoas ficam às vezes dizendo assim: ah, mas eu sou tímida. Ah, eu sou tímido. Ah, eu não gosto de falar. Isso é para quem fala. Isso é... Não. É pra uma todos. ordem de Deus para todos. Pra todos você nós. transmitir aquilo que você recebeu. Compartilhar o que você recebeu de Deus. É simples. É você sentir desejo de compartilhar aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus tem dado a você. É verdade, porque às vezes a gente pensa assim, mas a palavra está no púlpito, eu não sou pregador, não Nada. sou pregadora, mas não, né? A gente pode pregar para qualquer pessoa. Pregar, digo, levar a palavra como você mesmo Verdade. bem disse, né? E no trabalho é muito E importante. é uma ordenança, né? Uma Assim, ordenança de Deus. quando você fala assim, poxa, eu senti que eu tinha que criar uma conexão no meu trabalho e falar de Deus, usar o meu trabalho, a minha fé ali dentro, com sabedoria. Com sabedoria. com Porque sabedoria. Deus vai te dando sabedoria, porque há ambiente que é de um jeito, há outro ambiente que é de outro jeito. Exatamente. Você não pode chegar com uma Bíblia debaixo do braço no seu trabalho e querer ficar empurrando goela dentro, né? Das pessoas, a palavra de Deus naquele momento que a pessoa está trabalhando. Ou se você Exatamente. percebe que seu colega não é muito aberto para falar de... Você tem que ter um momento certo, pedir a Deus estratégia, um momento que aquele colega às vezes está numa dificuldade que você pode chegar e dizer, ó, o meu Senhor vive para sempre, pode te abençoar, pode te ajudar, e devagar, e com a sabedoria Sabedoria, tudo. E a gente, às vezes, até sem falar, a gente o consegue... próprio testemunho de vida. E as pessoas vêm. Uma vez uma amiga estava com um problema, né? Não vou citar nome, lógico. E ela fez um sinalzinho assim para mim na porta. Eu saí e ela falou, ora por mim. E aí, onde eu ia orar? Dentro daquele ambiente de trabalho ali onde nós trabalhávamos. Fomos no banheiro, tinha gente. E anda para aqui, anda para ali, anda para ali. E subimos pelas escadas. Fomos para lá no auditório, num cantinho lá. Para orar. Para orar. E ela não é crente. Mas ouviu a palavra. Ouviu a palavra. E ela não sei, ela deve ter visto alguma coisa. Ela sabia que eu Claro era, que eu era nunca neguei. Ninguém pede, eu Lili. nunca neguei a minha fé. Mas, Lili, ninguém ia nunca chegar para escondi você. a minha fé, né? Uma pessoa não iria nunca chegar para você para te pedir uma oração se ela não visse o seu Deus na sua vida. Se não visse como Deus é bom através da sua vida. Porque ela viu que, de algum modo, Deus era muito importante na sua vida. E refletiu nela. Né? Tanto é que ela sentiu confiança de pedir oração. E muitos pedem, né? Muitos vêm pra gente. Vêm, exatamente. Às vezes, numa reunião, você está Mas ali, é o testemunho. a pessoa pede, fala alguma coisa, né? Fala aí aqueles negócios que você gosta de que você fala. Nem sabe como pedir, mas pedem, né? Assim mesmo. Olha, é muito importante isso, né? A gente entender que nós não temos que nos isolar do mundo.
A gente não é. Deus não criou a gente, não fez a gente nascer de novo pra gente se isolar, ficar com medo do mundo e se isolar, ir pra dentro de casa, não, agora não vou pra lugar nenhum, não faço nada, não posso sentar com os escarnecedores. Porque aí começa a rotular tudo, né, como os escarnecedores. Isso é um perigo, porque não é assim. Deus não te fez nascer de novo para isso. Fez você de novo para você conviver com esse mundo, mas você sendo o canal de transformação do ambiente. É verdade. Você levar a luz, levar o sal para onde você for. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Não é humilhar ninguém, não é querer passar uma coisa de que nós somos os santos, somos justificados pela graça de Deus. Amém. Estamos com o nosso nome no livro da vida porque cremos dessa forma, porque a palavra nos garante, mas todos estão propícios a também serem pessoas com o nome arrolado no céu, desde que queiram. É verdade. Todos estão debaixo do mesmo olhar do nosso Deus, né? Tanto é que Deus é bom para todos. Ele dá o sol para todos, dá a chuva para todos, ele não faz acepção. Não faz acepção de pessoas. Né? E a vontade de Deus é que todos se salvem, né? É verdade. Todos, ele quer todo mundo. Todos. E a nossa também, Lili. A gente deseja que a família inteira vá para o céu. Que os amigos. Eu não quero perder ninguém. Eu falo para o Senhor: Senhor, eu não quero nem meus inimigos perder, nem meus inimigos. É verdade. Nem aqueles que me maltrataram, nem aqueles que me fizeram dor, causaram dor. Eu quero, Senhor, eu quero contar com tudo lá. Todo mundo. Eu quero chegar lá e dizer assim: olha, não tive mágoa de você, não. Não guardei ódio de você, não. Exatamente. Nós queremos todos. Eu quero encontrar os amigos, a família todinha. Todinha, com certeza. E assim, é muito interessante. Eu ainda oro por muitos familiares que não estão, né? E é muito interessante uma coisa que eu sempre quando tem alguém doente, né, uma pessoa de família, amigo e tal, eu falo: Deus, não deixa ir embora sem eu ter certeza de que foi pro céu. E Deus me ajuda. Glória a Deus, e glória sempre, a Deus. Nem que seja, Lili, no último minuto do último tempo. Não é mas... nem do segundo, do segundo e último tempo, que não tem nem prorrogação. Às vezes ele diz assim: tô levando, minha filha, mas vou te mostrar que eu tô levando pro céu. Aí é uma grandeza, né? São mimos que Deus faz pra gente. São mimos que Deus faz. Maravilha. Verdade. Assim, ainda tem uma perguntinha aqui para te fazer. Como é o papel do pastor? Está perguntando assim: como foi o papel do pastor da igreja, da sua convenção, na vida da sua mãe também? Você já falou, né? Você já mandou um abraço para ele também. Já mandei. Né? E pode convidá-lo para vir aqui. Para ele vai ter um pouco difícil. Você pode, estiver no Rio. Pode indicar as pessoas que achei assim, seu testemunho é muito lindo. Óbvio que tem muito mais coisa para a gente falar aqui. Mas o tempo é curto. Né? Eu queria falar também agora Pode falar o que você desse quiser. meu momento na PIB de Irajá, né? Então tá. Que tem sido muito importante. A minha ida para lá foi assim de Deus, porque eu entendo que Deus tem propósitos na nossa vida. Tem um tempo que Ele te quer aqui. Tem um tempo que eles dão, agora você vem para cá. Vem para lá, vai para lá. Agora você vai fazer isso assim. Que eu estava num caminho bem interessante lá na SEC, né? Nós chamamos de SEC. Da primeira igreja. Da primeira igreja, como o Mateus sabe, além de ser professora de escola bíblica, participei de vários outros departamentos. Deus colocou no meu coração uma paixão muito grande pela terceira idade e nós pedimos permissão ao pastor e criamos o Departamento da Terceira Idade, que foi uma bênção, um dia eu preciso ter muito tempo para falar sobre isso, né? Mas chegou um momento... Aí vou te convidar para ir pôr A Culpa é da Minha Mãe, vai ser uma das nossas convidadas quando voltarmos com ao vivo, porque olha só até para lembrar você que está nos assistindo, nós temos um outro canal, que é A Culpa é da Minha Mãe, vai lá, visita, temos 89 episódios que foram ao vivo, a maioria deles, e agora... Estão lá as gravações para você voltar, também os cortes têm sido feitos, né? Tem os TBTs da Aimee também. Não deixa de visitar o canal A Culpa é da Minha Mãe, por favor, tá bom? Pode falar. Então, aí chegou esse tempo, né? Foi exatamente em 2020, mais ou menos na época da pandemia. Aconteceram algumas coisas e eu senti que era o momento de mudar.
Com a direção de Deus. Com a né? direção de Deus e com a importante. bênção do meu pastor. Isso Isso aqui é muito importante. Debaixo da unção do pastor. Não é sair de qualquer maneira. A minha tia É sempre me isso. ensinou isso, sempre me ensinou isso. Deixando porta aberta, né, Lili? Deixando porta aberta. No trabalho também eu sou assim. Se eu É mudo de um importante. lugar, eu sempre deixo a porta aberta. Procuro deixar Deixar a porta aberta. E aí, eu sempre falava, lá é uma igreja pequenininha, menos de 200 membros, né? E eu falava assim, jamais eu quero ir para uma igreja grande. Como é congregar numa igreja grande? Você nem conhece pastor, você não sei o quê, sabe? Eu tinha um preconceito, assim, uma visão muito errada quanto à igreja grande. E aí, nessa época, eu comecei, assim, visitar uma, visitar outra, papapá. Meu filho falou, mãe, vamos lá na PIB, mãe, vamos lá assistir um culto e tal. Vou sim. As crianças, vamos lá na PIB. Né? Aí fui, nossa, Deus falou comigo tão profundamente naquele dia, tão profundamente. Comecei a ter experiências com Deus ali, novas. Maravilha, né? Entendeu? E aí eu falei, meu Deus, mas é aqui que o Senhor me quer. Olha que lindo. O que eu vou fazer aqui? Vou ficar sentada no banco. E eu não gosto de ficar sentada no banco. Eu não sou crente de banco. Eu gosto de estar atuante, de trabalhar. Não é aparecer. Sim, é fazer não a tá obra. No púlpito. É fazer a obra. Fazer a obra. Mas será que vai ter oportunidade para eu fazer alguma coisa aqui? Aí marquei uma entrevista com o pastor Carlos, meu líder hoje em dia no Ministério Acolher, e ele que é responsável pela membresia, né, pastor Carlos Dalcin. Um abraço, meu pastor. E ele aí, conversando, né, minhas primas já eram de lá, meu filho e tal, e ele falou, irmã, ele, né, fez todas as perguntas pertinentes e tal, falou, irmã, a senhora vê onde a senhora quer trabalhar. Trabalho não falta aqui. Olha que... Trabalho não falta Acolheu, aqui. né? Acolheu. Entendeu que era propósito de Deus, né? Entendeu. E aí eu pensei e falei, vou trabalhar nesse Ministério de Acolhimento. Que lindo, membresia. E estou trabalhando nesse ministério, uma benção, um ministério que tem uma Ministério importância... de acolhimento e membresia. dos membros, né? Não, que assim, que estão chegando. Que estão chegando, né? Assim, nós temos uma função de estarmos no culto, né? Estamos escalados no culto. E quando é feito o apelo, nós ficamos ligados. Quando alguém volta para Jesus ou aceita Jesus, nós nos aproximamos daquela pessoa. E dá acolhimento àquela pessoa. Temos uma salinha para receber aquela pessoa, orar com ela. Começa a orar, começa a falar, visitar. E aí temos um aplicativo no celular. Olha, passamos para o nosso hein? pastor, que é o pastor Carlos, líder desse departamento. E ele depois coloca a relação de pessoas que aceitaram Jesus e que voltaram para Jesus. Aí cada um de nós se encarrega de acompanhar uma daquelas pessoas. Que bacana, hein? Né, na caminhada dele. Que preocupação boa. É um trabalho muito bom, muito importante. E pela graça e misericórdia do Senhor, a nossa igreja não tem um culto, tem 4 cultos aos domingos. 4 cultos. E não tem um culto em que se faça apelo que não tenha pelo menos um que aceite Jesus. Gente, ou que volte para Jesus. milagre. O que tem crescido... A igreja é muito grande hoje. É muito grande. Nós tem temos... quantos membros, mais ou menos? São 1.800 e alguma coisa assim. Jesus, que maravilha! Temos que continuar nesse ritmo. Parabéns até encerrar o ano, já teremos 2.000. Igreja de Irajá. Nosso pastor presidente é uma pessoa... Assiste um culto dele para você. Vou assistir, sim, vou olhar. Ele é uma pessoa simples, é um homem muito importante, assim, em termos de eclesiásticos, né? Tem muita projeção, mas ele é uma pessoa simples. Ele não é aquele pastor que eu pensava que numa igreja grande eu não queria ver. É um pastor que eu estava no bebedouro, enchendo uma garrafa d'água, ele, irmã, paz, entendeu? Bateu nas minhas costas. É acessível, é uma pessoa acessível, uma pessoa humana, é uma pessoa amiga. Pastor de verdade, de ovelhas. É pastor de ovelhas. Então, eu me senti amparada. Não é pastor de dízimo, é pastor de ovelhas. Tanto que quando eu falei para o meu antigo pastor Roldão, olha, eu estou na PIB de Irajá. Ele, graças a Deus, minha filha, ele falou assim para mim, você está muito bem. Você está muito bem. Que lindo também, né? Ele falou para mim. Que sabedoria desse seu pastor, né? Porque como é que pode, né? Ele entendeu. Abriu mão, né? Entendeu que era da vontade de Deus. Muito bem, estamos chegando ao fim do nosso programa, né? Eu não posso deixar de agradecer a equipe que está aqui conosco, né? Agradecer você, Lili, né? Por ter aceitado esse convite, né? De estar aqui com a gente. Esse programa é para
primeiro, adorar a Deus. Amém. Para louvar o nome do Senhor, para engrandecer o nome do Senhor Deus, Amém. porque Ele é tudo para nós, É né? verdade. Esse seu testemunho vai para muito longe, pode ir além fronteiras, né? Muitas pessoas vão estar ouvindo você, vão agora, depois, no futuro. Você está entendendo? Deus pode fazer do jeito dele, Do né? jeito dele. E assim, pode acreditar que muitas pessoas vão se identificar. Muitas pessoas, você que está às vezes com a fé abatida, vai escutar um testemunho da Lili, vai receber essa palavra. Quanta coisa foi falada aqui sobre a criança, né? Sobre o ouvir a voz de Deus, sobre obedecer, sobre deixar, né, Deus trabalhar nas suas emoções, no teu trabalho também você testemunhar. Isso tudo aqui é muito importante para você, ou que está começando na fé, ou para você que está com a fé abalada, está meio que abatido, não está acreditando mais. Leia a Bíblia. Ore, porque não tem cristão firme, aquecido na palavra, se não estiver lendo a Bíblia, se não estiver orando todos os dias. Tem que orar todos os dias, tem que ler a Bíblia todos os dias para você ficar firme. Não é só o testemunho que você vai ouvir, não é só a pregação de um pastor, não. Você também tem que colocar a sua vida diante de Deus para você receber tudo isso, para você ter os mimos de Deus. Porque Deus, ele só vai mimar aquele que ele tá muito ligado com ele, né? Aí ele vai mimando pra caramba, que ele me mima, eu me sinto mimada. Eu também. Ui, Deus me mima muito, muito mesmo. Eu sou uma mulher muito mimada por Deus. Quer dizer, você, Lili, que você pode ter chorado bastante, mas Deus foi bom pra tu, hein? Muito Porque teu bom. olho tá bonito, hein? Não está com o olho caído, enrugado, tá toda inteiraça. Imagina. Chorou muito, mas Deus escolheu sua lágrima, querida, literalmente. Só Deus mesmo, só Deus. Muito obrigada por tudo, tá bom? Obrigada a seus pastores, o primeiro, o segundo. Obrigada à igreja, obrigada também. Almedinha, obrigada, viu, que você indicou. A Meu Lili, sobrinho que coisa querido, maravilhosa. meu sobrinho do coração. Ele também te ama, ele falou muito, né? Flávia, obrigada por tudo. Obrigada, Almedinha, Jorginho, Luana, não posso esquecer da nossa mascote, Juliana, né? Renato também, Guigui, Guilherme, eu não posso esquecer porque você tá diante de mim. Tu que fica com os papeizinhos, tu fica com a câmera, que me coloca a luz estourando. É você que me bota bonita, que me bota feia, tira a barriga, bota a barriga, que eu fico brigando. Mas, Medinha, pelo amor de Deus, Medinha, eu tô muito gorda, eu tô muito magra, eu não entendo, não. O que eu faço? Esse programa é um programa... minha filha, ele expõe mesmo, com ele não tem isso, né? não. Obrigada, querido. Você é uma luz pra gente aqui. Eu agradeço muito a Deus por esse programa, agradeço também aos nossos patrocinadores, né, a Qualificar, a Rarice, né, que tem feito aí, tem ajudado a gente a chegar até aqui. Sem elas, sem essas empresas, nós não teríamos como chegar. Mas se você também quiser nos patrocinar, pode, tá? Temos agora uns quadros diferentes. O Pode Orar, são mulheres de oração que vai estar orando. O Pode Falar é o nosso repórter que vai estar na rua Jorginho, que você pode encontrar com ele. E ele vai te fazer algumas perguntas, você pode contar um testemunho rapidinho lá na rua. Tá bom? Vai ser muito edificante. Muito bem. E o Pode Divulgar, que são as igrejas. Sua igreja pode ser nossa parceira. Você pode chegar lá, falar pro seu pastor, tanto o outro como o novo, como o antigo. Olha, tem um programa, Falar Comigo Deus, nós poderíamos fazer parceria com esse programa. A parceria não envolve dinheiro nenhum, é assim, nós divulgamos aqui os eventos, calendários das igrejas, com os eventos. Mandamos também, o programa vai mandar alguém quando tiver grandes eventos, para fazer uma cobertura lá, de acordo com o agendamento, e a igreja divulga o nosso programa. E manda também pro programa testemunhos, né? Porque às vezes tem muito testemunho bom que o pastor quer que torne público e não sabe como, porque a igreja não está dando tempo. 4 cultos, acho que não dá muito tempo para dar testemunho, né? É verdade. E muito lotado. muito lotado. Pois é, como é que vai dar testemunho? Manda para cá, tá? Fala com os pastores lá das suas igrejas lá para trazer para cá. Muito bem, estamos chegando ao fim, não tem mais jeito. Dá uma luzinha aí só pro pessoal aí, nós vamos encerrar esse programa. Eu agradeço a equipe, toda essa atenção, toda essa oportunidade, né, de estar falando um pouquinho do que Deus tem feito na minha vida. E agradeço ao Senhor por esse espaço que Ele abriu, né, por essa orientação que deu à irmã Ângela, de estar criando esse espaço para nós falarmos das obras de Deus. Muito bem, Lili. E como nós estamos já praticamente encerrado com o programa, eu tenho uma lembrancinha para você, uma simples lembrança. O nosso programa é a nossa caneca.
para te entregar aqui, para você guardar de lembrança. Que maravilha. Da sua vinda Muito aqui, obrigada. tá bom? Obrigada, fica com Deus, tá fala bom? Comigo, Deus, eu participei. E recomenda mais pessoas, tá bem? Para participarem, tá bom? Com certeza, com certeza. Fica com Deus. Beijo para todos. Beijo.